Pessoal, quero falar com certeza do maior evento geopolítico da semana, promete fortes impactos aí no tabuleiro geopolítico global e eu proponho que a gente já traga aqui para um papo na verdade, um dos porta-vozes do exército israelense, mas me referindo ainda às forças de defesa de Israel, elas mesmo que informou hoje que as ofensivas contra o Irã atingiram o centro de enriquecimento de urânio do regime iraniano na província de Natanz. De acordo com Israel, jatos de combate atingiram as áreas que abrigavam centrífugas de urânio. Ninguém melhor que o major Rafael Rosenstein, porta-voz do Exército de Israel, comentar sobre o ataque e toda a logística envolvida. Muito bom dia, major. Obrigado pela presença aqui no Morning Show, sempre agregando. Momento, assim, de altíssima temperatura e pressão. Já era bem aguardado que esse movimento fosse acontecer. Qual foi o divisor de águas? Há quanto tempo que esse movimento estava sendo preparado? Porque ele requer uma precisão cirúrgica para evitar os famosos danos colaterais ou até um erro estratégico militar, coisa que Israel costuma não cometer, pelo menos em termos dessa precisão. Qual é o impacto? Traz para a gente aqui, por favor. Bom dia, Marinho. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nessa última noite, o exército israelense fez uma ofensiva no Irã, uma ofensiva preventiva para que o Irã não continue sendo uma ameaça imediata, existencial ao Estado de Israel. O Irã já há anos, há mais de 40 anos, o Irã vem dizendo que tem como objetivo eliminar o Estado de Israel do mapa. E nos últimos dias, nas últimas semanas, nós presenciamos o Irã se aproximando da sua produção de armas nucleares, e nós não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha em sua capacidade a arma mais perigosa do mundo. E não é somente as usinas nucleares do Irã. O Irã possui mísseis balísticos de alta precisão, milhares de mísseis balísticos que o Irã possui, e o Irã tomou a decisão de aumentar, de duplicar a quantidade de mísseis balísticos no território iraniano, com o objetivo de atacar e cumprir a sua meta de eliminar o Estado de Israel do mapa. E fora isso, o Irã também, ele é o que financia e arma e dá informações e treinamento para as organizações terroristas aqui no Oriente Médio, seja o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no norte de Israel, no Líbano, a Jihad Islâmica no centro de Israel e os Houthis no Iêmen, são todos grupos terroristas que são apoiados, direcionados pelo Irã. O Irã é a maior ameaça estabilizadora aqui do Oriente Médio e nós não podemos mais permitir que o Irã continue sendo essa ameaça. Essa ameaça era uma ameaça imediata. Então o exército israelense está atuando para desmantelar essa ameaça. Nós tivemos um sucesso muito grande em nossas ofensivas nessa última noite. Nós continuamos, mesmo nesse momento, o exército continua atacando o Irã, não somente as usinas nucleares do Irã, mas também os armamentos, os mísseis teleguiados balísticos do Irã e também a liderança militar do Irã. Nós eliminamos o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, nós eliminamos o chefe do exército iraniano, nós eliminamos o chefe da Força Aérea do Irã e dezenas de outros líderes militares foram eliminados nessa última ofensiva. Foi um ataque baseado em informações precisas da inteligência do Estado de Israel e feito com armamentos cirúrgicos para alcançar os objetivos dessa missão. E naturalmente que o Ayatollah Khomeini já vem respondendo em público, o grande líder da Guarda Revolucionária Iraniana, líder teocrático, ele já veio a público dizer que Israel e os Estados Unidos podem aguardar um destino doloroso. Queria também ouvir a sua opinião de qual destino doloroso ele está se referindo, lembrando que não é a primeira vez que Israel consegue desmantelar atacando, enfim, sítios nucleares, né? No caso, também em 1981 no Iraque aconteceu, em 2017, se não me engano, na Síria, ou 2007, Rafael Rosenstein. Então, enfim, há um longo caminho que precede as ações que a gente viu ontem com a Operação Leão em Ascensão, que desferiu um ataque ali no coração da estratégia militar iraniana. Eu vou com o Fabrício Nadi, que é nosso representante máximo aqui da Jovem Pan, da cobertura internacional, para a próxima pergunta. Vamos lá.
Major, bom dia para você, boa tarde já, né, em Israel. Eu queria entender o seguinte, saiu agora há pouco uma informação vindo de uma agência de notícias iraniana, afirmando que o governo do Irã não reconhece o disparo de 100 drones, aproximadamente, contra o território israelense, que a gente sabe que aconteceu na madrugada de hoje, né? Dizendo, no caso, que o governo prepara ainda uma vingança, que essa vingança ainda está por vir, ou seja, que o exército iraniano ainda está se organizando para um ataque. O que exatamente a gente está esperando? O que a gente pode esperar em termos de contra-ataque iraniano? Olha, o Irã já fez 2 ofensivas contra o Estado de Israel nesse último ano. Foram 500 mísseis balísticos e drones lançados pelo Irã em direção ao nosso território. A grande diferença é que o Estado de Israel ele investe não somente na nossa ofensiva, mas o Estado de Israel se preocupa com nossos cidadãos. Então, nós investimos muito na nossa defensiva, investimos muito na nossa proteção aérea, nosso sistema de defesa aérea para garantir a segurança dos civis, dos nossos cidadãos aqui no território israelense. E é por isso que nos ataques do Irã, que foram feitos em 2 oportunidades durante a guerra aqui no Oriente Médio, os mísseis foram praticamente todos interceptados, inclusive os 100 aviões não tripulados lançados pelo Irã nessa manhã foram todos interceptados pelo exército israelense, foram interceptados fora do território israelense e não causaram nenhum dano, porque nós temos não somente uma força aérea muito preparada com armamentos precisos, cirúrgicos, mas temos também sistema de defesa aéreo da melhor qualidade do mundo, porque nós nos preocupamos com nossos cidadãos e nós investimos muito para garantir a defesa dos nossos cidadãos, mas nós não temos outra opção. Nós estamos aqui em volta do Estado de Israel, nós temos inimigos quase em todas as direções, são grupos terroristas, são grupos apoiados pelo Irã, então nós não temos a opção de não ter o melhor sistema defensivo do mundo para poder garantir a segurança de nossos cidadãos. E o que nós estamos fazendo nesse momento é isso, é garantir a segurança de nossos cidadãos, desmantelando a capacidade militar imediata, uma capacidade que poderia causar o fim do Estado de Israel caso o Irã concretizasse o seu objetivo de chegar em um armamento nuclear. Você, Marinho, comentou, e é muito interessante que não é a primeira vez que as forças de defesa de Israel atuam para desmantelar usinas nucleares, mas Israel é o único país do mundo que precisou atuar para desmantelar produção de armamentos nucleares em outros países que desejavam o ódio descontrolado contra o Estado de Israel. Tanto na Síria como no Iraque e agora no Irã. São regimes voltados pelo ódio, pela destruição descontrolada contra o povo judeu, contra o Estado de Israel, e por isso nós precisamos de uma força de defesa forte, determinada, para garantir o futuro existencial do Estado de Israel. E não deixa de ser, talvez, o recado mais claro, inequívoco, que as forças de defesa de Israel poderiam dar, de que esse ataque é quase uma revolução silenciosa da dissuasão real, de realmente você dar um recado claro de que é melhor vocês brecarem. Isso aconteceu no Iraque em 1981, na Síria em 2007, agora no Irã em 2025. Não com palavras vazias, né, Major, mas com fatos marcantes, concretos aí nesse mapa geopolítico. Deixa um recado claro, mas a gente vai aqui com David de Tasso. Você me permite, minha diretora, uma última pergunta aqui com David de Tasso, para a gente também seguir, enfim, contextualizando a importância do que vimos ontem. David. Bom, o Major enfatizou bem, né, sobre as ações aéreas, mas eu gostaria também de saber qual que é a capacidade do exército israelense de atuar no território de Irã em curso em terra. Boa pergunta. Nós sabemos e já revelamos que o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, atuou nessa ofensiva que as forças de defesa de Israel fizeram no dia de hoje. Logicamente, eu não posso dar detalhes das operações, mas a nossa ofensiva foi uma ofensiva que talvez daqui a 30, 40, 50 anos, talvez nossos netos vão poder escrever livros sobre esse ataque que foi feito nas últimas horas no Irã.
Foi um ataque que foi preparado durante anos, com determinação e, acima de tudo, com a sabedoria que o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. E nós não temos o privilégio de não ter sucesso nessa ofensiva. Essa guerra é travada entre o bem e o mal. É muito simples. E o bem precisa vencer o mal. E isso é o que nós estamos tentando fazer e mostrar ao mundo que o Irã não é uma ameaça somente ao Estado de Israel. O Irã é uma ameaça ao mundo. E o mundo ainda vai agradecer o Estado de Israel por ter travado essa expansão do eixo do mal controlado e liderado pelo Irã. Fora que Israel acabou mostrando essa independência estratégica, enfim, acabou mobilizando essas 200 aeronaves, mostrou, enfim, capacidade de resolver com as próprias, enfim, com os próprios recursos. E isso aí deixa um recado claro, mas, sem dúvida alguma, fortes emoções é o que a gente pode esperar aí para a sequência. A gente agradece demais a sua presença aqui, Major Rafael Rosenstein, um dos porta-vozes aí das Forças de Defesa israelenses, sempre agregando aqui no Morning Show. Obrigado. Obrigado, Maguinho, pela oportunidade. Bom dia. Bom dia. Fabrício Naitsky, nosso apresentador do Jovem Pan Internacional aqui. Difícil nessa altura, claro que a gente sabe como é um assunto inflamado para muita gente, mas mais razão, menos emoção. Qual, enfim, o principal detalhe aqui que salta aos seus olhos e vale a pena a gente só reforçar, já projetando a sequência? Olha, eu estava conversando até com algumas fontes da diplomacia, pessoal que analisa relações internacionais. André, bom dia para você, pessoal que está aqui no Morning. Benjamin Netanyahu encontrou uma janela perfeita para fazer o que ele bem entendia e colocar muita gente numa verdadeira sinuca de bico aqui, porque ele consegue conduzir o exército de Israel a atacar as instalações nucleares do Irã. Aí a gente tem aquela guerra de narrativas, né? O Israel garante de pé junto que o Irã está enriquecendo urânio para fazer uma arma nuclear. O Irã diz que tem um projeto nuclear para energia, para abastecer a população civil. A inteligência dos Estados Unidos também acha que o Irã não está ainda construindo uma bomba nuclear, mas poderia chegar nesse ponto. E aí você tem uma série de questões, porque o Irã hoje é um país que está isolado ali na região. Ele perdeu muitos apoios internacionais, ele não tem mais o apoio que ele tinha da Rússia até algum tempo atrás, Sim. Não tem mais o apoio da Síria desde a queda do governo do Bashar al-Assad. Os seus proxy, os grupos terroristas que o Major mencionou aqui há pouco, seja, por exemplo, o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, não tem mais a mesma força, todos eles perderam muita força nos últimos anos, então o Irã está isolado. E aí você faz um ataque como esse, é um ataque preventivo. Quando a gente pensa até nesse termo, né, um ataque preventivo, eu vou te atacar para você não me atacar, vou te atacar para não ter nenhum ataque. Até soa um pouco engraçado no ouvido a gente ouvir uma coisa dessas, mas coloca o mundo, o Ocidente principalmente, numa sinuca de bico, porque o Israel vinha sofrendo muita pressão essa semana por conta da situação na faixa de Gaza. Agora essa questão fica de lado, vinha sendo pressionado pela Europa e a Europa jamais vai partir em defesa do Irã, né? Vários países do Ocidente jamais vão se desalinhar dos Estados Unidos nesse aspecto. E os Estados Unidos estão prestando apoio total para Israel. Então, Benjamin Netanyahu encontra aqui um espaço perfeito para a operação dele. Vendo do ponto de vista do Netanyahu, a operação é um sucesso total. É difícil discordar, pelo menos, que ame ou odeio, mas que é um exímio estrategista militar e é um sujeito capaz de se perpetuar no poder. Acho que isso é inegável. Mas, claro, a gente vai estar trazendo aqui no detalhe, o Fabrício sempre agregando muito, mas, David, vou te acionando aqui em relação a essa história. Que relação é essa entre prefeitos e Israel? Traz aqui pra gente, por favor. É porque estava previsto, Marinho, a gente está até apurando as circunstâncias em relação a isso, sobre uma viagem de prefeitos aqui do Brasil, inclusive até o vice-governador Felício Ramute tinha escala em Paris para visitar Israel, mas por conta desse ataque, então, essa viagem foi cancelada. Prefeitos também de Belo Horizonte, João Pessoa, estariam indo em direção a Israel, né, nessa viagem. A gente está até apurando sobre qual é o objetivo dessa viagem, que eles iriam ir até lá, mas a informação que a gente tem, então, é que por conta disso foi cancelada essa questão. Agora, uma nota também do governo brasileiro que saiu ainda há pouco, às 10h46 da manhã, sobre os ataques aéreos de Israel contra o Irã. A informação é de que o governo brasileiro, abre aspas, né, expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea
israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional. A nota ainda destaca que os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito e ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. O Brasil insta todas as partes envolvidas no exercício da máxima contenção e exorta o fim imediato das hostilidades, então condenando esse ataque. E você sabe que eu enxergo de forma bem positiva, André, porque a falta de resposta do Irã e a ineficiência na resposta torna evidente que não só os proxies terroristas que eles financiam estão enfraquecidos, mas como o próprio Irã. Isso quer dizer que estamos mais próximos, talvez, de um fim de uma escalada nesse conflito, seja bélico ou não, mas que é um conflito existente há dezenas de anos, ele esteja mais próximo do fim, porque está evidente que Israel conseguiu se sobrepor, não só como Estado, mas ali como poder, força bélica mesmo. O Irã sai, pelo menos de hoje, muito enfraquecido. É só você observar que tentaram atacar o Estado de Israel, não conseguiram, e no ataque que Israel promoveu, que teve esses 20 coronéis, generais, essas autoridades que morreram, nenhum avião de Israel foi abatido. Então demonstra uma fraqueza no sistema antiaéreo do Irã, demonstra uma fraqueza no sistema de ataque do Irã, e o Irã depende muito das suas lideranças revolucionárias, né, que é um exército com 120 mil pessoas, que é considerado até então pequeno perto da força bélica de Israel. E não à toa, né, os prefeitos de João Pessoa e também de Belo Horizonte, me refiro, claro, a Cícero Lucena e Álvaro Damião, respectivamente, eles precisaram se refugiar em bunkers, pessoal, durante toda a ofensiva israelense. Não tem previsão de volta, a gente imagina a tensão envolvida. Ambos estavam em Israel a convite do país para uma missão oficial. E, claro, todas as pesquisas principais recentes atestam que é uma posição majoritária. Ambos os prefeitos sinalizando e só expressando a posição majoritária do povo brasileiro em apoio à existência do Estado israelense, apesar do governo federal ter dado, enfim, várias declarações e atitudes flagrantes de antissemitismo ou antipatia, sendo muito generoso a Israel nos últimos tempos. De qualquer modo, eu proponho que a gente ouça aqui o próprio Cícero Lucena e o que ele afirmou nas redes sociais. Vamos conferir. Tem abrigo aqui, já fomos 2 vezes por abrigo, por ter tocado a sirene de aviso, mas estamos no aguardo, o espaço aéreo está fechado e já a embaixada tivemos contato, a possibilidade de antecipar o retorno, mas vamos ver como isso é possível. O presidente Hugo Mota tem nos dado o apoio, tem falado com o Itamaraty e fiquem tranquilos, vamos ter fé, tá tudo em paz, vai dar tudo certo. Em breve estarei chegando aí da nossa terra amada. É isso aí, pessoal. Inclusive, só antes da gente continuar aqui, Aninha, sua opinião. André, eu acho que temos aqui uma tentativa de sobrevivência do próprio Benjamin Netanyahu. Embora acho que haja um consenso com relação aos malefícios do programa nuclear iraniano, a verdade é que ele fez isso para sobreviver, como o Fabrício colocou na fala dele. Ele fez isso porque o mundo já se coloca contra ele por conta do que está acontecendo em Gaza, por conta da persistência de uma situação de absoluta miséria na faixa de Gaza, embora aí exista toda uma questão por trás. Mas fato é, ele precisou dar este passo não porque ele realmente quer combater o mal, mas porque ele precisa sobreviver politicamente. E aí o Fabrício ele fez a análise, eu apenas replico o que ele colocou, que nenhum país do Ocidente vai se colocar contra os Estados Unidos e apoiar o Irã de alguma forma. E aí nem Rússia e nem China também não vão querer se colocar no meio desta discussão, o que deixa o Irã realmente muito enfraquecido. Eu acho que esse é um ponto que talvez a gente ainda não tenha abordado, que a Rússia e a China, que seriam os países que porventura viriam a apoiar o Irã nessas circunstâncias, não o farão, porque não querem entrar nessa briga agora. Então, é isso.